Bem-vindos a mais um vídeo daqui do USA Eleições. No mês passado, Joe Biden foi confirmado como candidato democrata nas eleições desse ano. E hoje eu vou falar um pouco de quem é ele. Semana que vem sai o vídeo de quem é Donald Trump, então se inscrevam no canal e ativem as notificações para receberem o aviso de quando esse vídeo sair. Joe Biden nasceu em 20 de novembro de 1942, em Scranton, no estado de Pensilvânia. Filho de Jim e Joseph Biden, Joe cresceu com uma irmã e dois irmãos. A família Biden estava passando por dificuldades devido a uma crise econômica na época, e em 1953 se mudaram para Claymont, no estado de Delaware. Quando criança, Biden era gago, e isso, segundo ele, foi o que o estimulou para estar onde está hoje. Ele sofria bullying na escola e, para tentar acabar com esse problema, lia poesia na frente do espelho por horas todos os dias. Em 1965, se formou na Universidade de Delaware, em História e Ciências Políticas, e depois ganhou o diploma de pós-graduação em Direito. Em 1966, enquanto ainda fazia pós-graduação, casou-se com Nelia Hunter, com quem teve 3 filhos, Beau Biden, Hunter Biden e Naomi Biden. Após trabalhar por algum período na área de direito, foi eleito como membro do Conselho do Condado de Newcastle, um cargo que seria uma espécie de vereador, mas serviu apenas 2 anos no cargo, porque em 1972 decidiu concorrer ao Senado. Na época, Delaware era um estado republicano, Biden era democrata. O senador republicano do estado, que estava concorrendo à reeleição nesse ano, Caleb Boggs, estava no cargo há mais de uma década. Durante a campanha, Biden estava perdendo por mais de 30%, mas, em novembro, acabou ganhando a eleição por 3.000 votos. The first state, J. Caleb Boggs, who is the incumbent Republican, being challenged by Joseph Biden. Biden is a Democrat who's 29 years of age. Mas em dezembro do mesmo ano, sua família sofreu um acidente de carro, e sua esposa e sua filha morreram. Seus outros 2 filhos ficaram feridos. Na época, Biden considerou não se tornar senador, mas foi convencido a não desistir e tomou posse em janeiro de 1973. Não viajou a Washington devido ao acidente dos filhos. Ele se tornou o 6º senador mais jovem da história. Em 1975, Biden conheceu Jill, uma professora em Delaware, com quem se casou e teve uma filha. Após alguns anos como senador, em 1987, Biden se tornou presidente do Comitê de Justiça do Senado e, em junho do mesmo ano, anunciou sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. Sim, 2020 não é a primeira vez que Biden concorre à presidência. Se eleito em 1988, se tornaria o presidente mais jovem desde John Kennedy. Mas, já em setembro, desistiu da candidatura após algumas acusações de plágio em discursos de campanha. Voltou então ao Senado. Como senador, também recebeu destaque por escrever e aprovar a Lei de Violência contra a Mulher, que continha uma ampla gama de medidas para combater a violência doméstica. Em 2008, Biden tentou pela 2ª vez a presidência. Isso mesmo, Biden concorreu contra Obama nas primárias. Ele anunciou sua candidatura em janeiro de 2007, e um dos principais pontos dessa campanha foi a experiência em política externa de Biden, já que nesse mesmo período de campanha, ele era o presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado. Foi muito especulado se ele realmente concorreria ou iria apenas esperar o presidente democrata eleito apontá-lo como secretário de Estado, já que ele era um dos mais qualificados para o cargo. Mas Biden optou por focar na presidência. E durante toda a campanha, Biden não pontuou mais que 4% nas pesquisas. Em uma primária com nomes fortes como o jovem senador negro Barack Obama e a ex-primeira-dama Hillary Clinton, não sobrou espaço para o senador de Delaware. Então, em janeiro de 2008, após um ano de campanha, Biden desistiu de sua candidatura. Mas em agosto do mesmo ano, o candidato democrata à presidência, Barack Obama, anunciou Biden como seu companheiro de chapa. Obama era de certa forma uma cara nova na política. Então, ter do seu lado uma pessoa com muita experiência no Senado e que se dava bem com os congressistas de ambos os partidos foi a estratégia escolhida pela campanha de Obama. Em novembro de 2008, a chapa Obama-Biden foi eleita com 365 delegados contra 173 da chapa McCain-Palin. Como vice-presidente, Biden fez o que era esperado desde sua escolha. Atuou mais nos bastidores, com negociações entre Senado e Casa Branca e aprovação de leis. Todos os projetos que precisavam ser aprovados com o apoio de pelo menos alguns republicanos, Obama enviava Biden para fazer as negociações no Senado.
Outro destaque que teve na administração foi sobre as relações exteriores. Por sua experiência no assunto, Biden foi responsável pelas negociações em relação à guerra do Iraque. Em outubro de 2010, Biden afirmou que Obama pediu que permanecesse como seu companheiro de chapa na eleição de 2012, e foram reeleitos com 332 delegados. Mas em maio de 2015, enquanto vice-presidente, Biden passou por mais um momento triste na sua vida, quando seu filho mais velho, Beau Biden, morreu devido a um câncer no cérebro. Beau tinha servido no exército durante a guerra do Iraque e foi procurador-geral de Delaware desde 2006. Ele estava seguindo os passos políticos do pai. Beau tinha 46 anos e, na época, era claramente o favorito para assumir o governo do estado nas eleições de 2016. O acontecimento gerou grande mobilização entre políticos de ambos os partidos. Quando chegou a eleição presidencial de 2016, Biden decidiu por não concorrer. Mas em 2020, foi a vez de Biden tentar a presidência pela terceira vez, mas dessa vez como favorito. Em uma primária com quase 30 pessoas concorrendo, o ex-vice-presidente disse que sentiu a necessidade de concorrer ao ver o que o governo Trump estava fazendo, e disse que sua campanha era uma batalha pela alma da nação. Em 25 de abril de 2019, anunciou sua candidatura oficialmente. Biden liderou as pesquisas por quase todo o processo, mas apesar disso, sua campanha foi extremamente difícil, devido ao grande número de candidatos moderados, ou seja, da ala centrista do Partido Democrata. Então esse voto estava dividido, e além disso, estava concorrendo contra pessoas jovens ou com apoio dos jovens. Então Biden sofreu muito com a arrecadação de fundos e engajamento, e sua campanha chegou a ser considerada morta após os primeiros estados votarem. O primeiro estado a votar, como em todas as primárias, foi Iowa. Biden teve míseros 16%, ficando em quarto lugar. Já tinha ocorrido na história diversas vezes casos do vencedor da primária, em geral, perder em Iowa, mas nunca ter um desempenho tão ruim e mesmo assim vencer a primária. No segundo estado a votar foi pior ainda, New Hampshire. Biden ficou em quinto lugar sem receber nenhum delegado sequer, com apenas 8% dos votos. Foi aí que muitos consideraram sua campanha morta. No terceiro estado, Bernie Sanders também foi o vencedor, dessa vez com uma margem maior, mas Biden ficou em segundo. Chegou então a vez do quarto estado e última esperança de Biden, Carolina do Sul, um estado com a grande maioria da população negra, um grupo que o apoiava fortemente, principalmente por ter sido vice de Obama. Nas vésperas da eleição de lá, recebeu tão cobiçado apoio de Jim Clyburn, um poderoso deputado da liderança democrata e muito influente no estado. Com isso, Biden venceu a Carolina do Sul com 50% dos votos, superando todas as expectativas. A próxima etapa da campanha era a principal, a Super Terça, com 15 estados votando na mesma noite. E com o objetivo de unir o voto moderado, candidatos mais ao centro, como Pete Buttigieg e Amy Klobuchar, desistiram de sua candidatura e apoiaram Biden, que venceu em 10 desses 15 estados, também superando todas as expectativas e vencendo estados que eram praticamente certos de irem para outros candidatos. Após a Super Terça, o caminho para Biden ficou livre, o restante dos candidatos desistiram, e após alguns outros estados votarem e Biden vencer, Bernie Sanders, seu único oponente restante, desistiu, dando a indicação democrata a Biden, a qual foi confirmada nesse mês na Convenção Democrata de 2020. Resumindo, Biden não é uma figura polêmica, mas ao mesmo tempo também não é a figura que mais engaja um eleitorado. É aquele candidato ideal para uma eleição onde o foco é no adversário, como é a estratégia usada nessa eleição. Mas é claro que ele não é livre de polêmicas, vamos a algumas. Como já citei, Biden foi acusado de plágio durante discursos de sua primeira eleição a presidente. Além disso, é muito atacado principalmente nas primárias desse ano sobre algumas de suas declarações do passado. Isso porque Biden está na política há muitos anos, então foi mudando de opinião conforme o tempo. Então já chegou a dizer durante a eleição de 2008, por exemplo, que era contra a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, algo que durante a administração e atualmente passou a ser a favor. Isso também diz muito sobre a ideologia dele. A ideologia de Biden durante todos os seus anos na política evoluiu conforme a agenda do Partido Democrata. Outra coisa que não é bem uma polêmica, mas é onde ele é mais atacado, é em relação às suas gafes. Não é difícil achar discursos de Biden que contêm algumas gafes, seja esquecendo falas, confundindo palavras ou se embolando na hora de falar. Então Joe Biden foi senador por Delaware durante 36 anos, depois assumiu a vice-presidência durante a gestão de Barack Obama por 8 anos e agora, em 2020, é candidato à presidência dos Estados Unidos com 77 anos de idade. Se eleito, ele vai tomar posse com 78 anos, se tornando o presidente mais velho da história. Espero que tenham gostado. Como disse no começo do vídeo, semana que vem sai o vídeo sobre Trump, então se inscreva no canal e ative as notificações para receber o aviso de quando o vídeo sair.
E também nos sigam no Instagram, lá posto várias atualizações de campanha, como pesquisas e outras informações. Se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo e nos vemos semana que vem.